Olá pessoal, me chamo Camila, sou voluntária do Engenheiros Sem Fronteiras, Núcleo Uberaba, e hoje estou aqui para dar continuidade ao EduCast, que é o nosso projeto de educação com a nossa aula de matemática. O assunto de hoje, números decimais. Mas antes de começar com esse conteúdo, eu queria pedir para vocês compartilharem esse vídeo, seguirem o nosso canal e ativarem o sininho para estarem por dentro das nossas próximas aulas. Como de costume, eu sempre inicio a nossa aula trazendo as respostas dos exercícios propostos no vídeo da aula anterior. E a aula anterior foi sobre operações com frações. E esse vídeo já se encontra na playlist do nosso canal. Então, no exercício 1, tem-se o seguinte enunciado. Nicole ganhou 3/8 de uma laranja e Paula ganhou 4/8 da laranja. Quanto ganharam as duas juntas? Aqui a gente tem uma adição. Então, aqui a gente vai conservar o denominador e a gente vai somar os numeradores. Então, a gente tem a resposta 7/8. Já no exercício 2, resolva as operações abaixo. Então, letra A gente tem uma subtração diferente da adição e a gente tem a resposta 1/10. Na letra B, a gente tem uma divisão e aí a gente chega na resposta 21/20. Já na letra C, a gente tem uma multiplicação, a gente chega na resposta 6/20, aqui a gente pode simplificar. Então, a gente chega na resposta 3/10. Mas vamos ao que interessa, vamos ao conteúdo de hoje, números decimais. Os números decimais, eles têm como principal característica a presença de vírgula. Então, eles são diferentes do número inteiro. Então, o número inteiro a gente sabe que é 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. O número decimal não, ele sempre tem que ter uma vírgula. Então, assim como os números inteiros, os decimais também utilizam o sistema de numeração decimal. Ou seja, a gente vai diferenciar os números pela posição em que os algarismos se encontram. Então, aqui, como eu falei, a presença da vírgula é essencial para saber que um número é um número decimal. Então, nesse exemplo, a gente vai observar que a vírgula separa a parte inteira da parte decimal. Então, no exemplo 1, 2. O 2 a gente tem que é a nossa parte inteira. Já o 18, após a vírgula, é a nossa parte decimal. Então, aqui, de partes inteiras, temos as centenas, dezenas e unidades. Nas partes decimais, décimos, centésimos, milésimos, décimos milésimos, centésimos milésimos e milionésimos. Porém, é mais usual, a gente encontra mais no dia a dia e utiliza mais estes três primeiros nas partes decimais. Então, a gente tem que aprender a ler esses números decimais. Então, lemos a parte inteira, seguida da parte decimal, acompanhada das palavras. Então, se a gente tem um décimo, é quando a gente tem apenas uma casa decimal após a vírgula. Nos centésimos, são 2 casas. No milésimos, 3 casas. Nos décimos milésimos, 4 casas. Nos centésimos milésimos, 5. E assim sucessivamente. Então, para a gente entender melhor, eu vou utilizar alguns exemplos agora. Então, exemplo 2. A gente tem aqui o número 1/4. A gente vai ler esse número como 1 inteiro e 4 décimos. Décimos, lembrando, porque a gente só tem uma casa após a vírgula. Então, 1 inteiro e 35 centésimos. 2 casas após a vírgula, centésimos. 3 inteiros e 226 milésimos. Milésimos, 3 casas após a vírgula. Quando a parte inteira do número é 0, então a gente tem apenas a parte decimal. Então, 0,1 na leitura, 1 décimo. 79 centésimos. 2 milésimos. Então, a gente vai transformar um número decimal em fração decimal. Então, o numerador da fração é o número inteiro que se obtém abandonando a vírgula e o denominador é a unidade seguida do número 0, que será definida pelo número de casas decimais. Parece muito complicado, né? Mas com exemplo, vocês vão ver que fica bem fácil. Então, aqui a gente tem 0,8. Então, a gente tem uma casa decimal. Então, aqui a gente tem 8/10. Um 0. Então, a gente tem 0,65. A gente tem 2 casas decimais. Então, a gente tem 65/100. E se a gente dividir 65/100, a gente acha novamente o 0,65. Então, aqui, como a gente tem 2 casas decimais, são 2 zeros.
Então, aqui a gente vai fazer o contrário. A gente vai transformar de fração decimal em número decimal. E aí a gente vai dar ao numerador o número de casas decimais, que será definido pela quantidade de zeros do denominador. Então, aqui a gente tem um zero. Se a gente dividir 15 por 10, a gente vai chegar em 1,5 também. Então, a gente tem uma casa decimal, que é um número após a vírgula. Então, aqui a gente tem 7 sobre 1000. Então, aqui a gente viu que a gente tem 3 zeros. Então, na nossa transformação, a gente tem que colocar 3 casas decimais. Bom, esse aqui é o exercício que eu vou deixar para vocês, né? Preencher o quadro com os números decimais. O exercício 2, escreva cada uma das frações abaixo como um número decimal. Se você tem alguma dúvida ou alguma sugestão, você pode entrar em contato com a gente através desse e-mail. A gente vai adorar receber a sua crítica, a sua sugestão, a sua dúvida. E bom, eu agradeço vocês por assistirem a nossa aula de hoje e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!